Olá novamente. Nessa seção, veremos como determinar os valores de máximo e mínimo de uma função de várias variáveis. Primeiramente, precisaremos identificar os candidatos a tais posições. Então, considere a seguinte definição. Dizemos que uma função de duas variáveis tem um máximo local, ou respectivamente um mínimo local, em x0 e y0, se os valores da função nesse ponto são sempre maiores ou iguais que o valor da função em pontos próximos, ou seja, em uma vizinhança de x0 e y0, ou, de forma respectiva, se os valores das funções forem sempre, no ponto x0 e y0 forem sempre menores que o valor da função na vizinhança de x0 e y0, a gente chama esse cara de mínimo local. Ok? Para todo, como eu já falei, x e y em uma vizinhança do ponto x0 e y0. Se acontecer dessas desigualdades se verificarem para todo x, y no domínio da função, ou seja, para todo x, y no domínio de f, então a gente diz que esse cara aqui é um máximo global, ou máximo absoluto. Se verificar essa desigualdade para todo x0 e y0, na verdade, para todo x, y no domínio da função, então a gente diz que esse cara é o mínimo global ou o mínimo absoluto. Ok? Então, olha só. Neste caso, o ponto x0, y0, deixa eu colocar em preto mesmo, o ponto x0, y0 é dito um ponto de máximo local, ou respectivamente um ponto de mínimo local. Ok, então como é que a gente faz para identificar esses caras? Como é que a gente identifica esses candidatos, esses pontos x0 e y0 que são candidatos a máximos e a mínimos? Então, no cálculo de função de uma variável, vocês viram que quando você tem um máximo ou um mínimo, né, a reta tangente ela é paralela ao eixo x, né, nas duas situações. Aqui o eixo x, então se você tem um máximo ou um mínimo, você tem essa relação. No máximo ou no mínimo, a reta tangente é paralela ao eixo x. Então a gente pode utilizar essa ideia geométrica e estender para funções de duas variáveis e dizer o seguinte: quando eu tiver um máximo, o plano tangente vai ser paralelo ao plano xy. E a mesma coisa quando eu tiver um mínimo, o plano tangente aqui deve ser paralelo ao plano xy. E a gente pode usar essa noção geométrica para obter uma expressão ou obter uma condição que nos permita determinar esses candidatos a pontos de máximo ou de mínimo. Ok? Então, para isso, considere o seguinte esboço. Olha só. Então, olha só, aqui eu tenho o gráfico da minha função, da minha superfície, aqui em vermelho, e vamos supor que o ponto que eu estou considerando x0 e y0 seja um ponto de máximo. Então, como eu falei, nesse ponto, o plano tangente ele deve ser paralelo ao plano xy. Mas a gente já sabe como é a equação desse plano aqui, ó. Esse plano em azul, a equação dele é bem simples. É z igual a z0. Né? Porque para todo xy, o z não varia. A coordenada z sobre esse plano é a mesma. Ou seja, a distância de qualquer ponto desse plano ao plano xy é sempre a mesma. É sempre z0, que nesse caso é o valor da função no ponto x0 e y0. Aqui é o nosso máximo, tá certo? Nosso máximo da função. Bom, mas a gente sabe também determinar a equação desse plano utilizando o vetor gradiente que a gente já viu anteriormente. A gente sabe que, nesse caso, o plano tangente ela tem essa forma. É f de x0, y0, mais a derivada da função no mesmo ponto, que multiplica x menos x0, deixa eu subir mais um pouco, mais a derivada da função no mesmo ponto, que multiplica y menos y0. Ora, mas essas duas expressões, essa aqui em vermelho e essa em azul, representam o mesmo plano. Então, se isso é verdade, então essa parcela aqui da equação tem que ser zero, né? Essa parcela tem que ser igual a zero, visto que o meu plano tem essa forma, né? Então, se você igualar esse cara a esse, você percebe que essa parcela aqui todinha tem que ser zero para todo x e para todo y. Não é apenas para x igual a x0 e y igual a y0. Com certeza, para x igual a x0 e y igual a y0, essa expressão se anula. Mas isso tem que ser zero para todo x e todo y. Então, o que isso nos dá como condição? Isso só vai ser verdade se, simultaneamente, esse coeficiente, que é um número, e esse coeficiente, que é outro número, forem ambos nulos ao mesmo tempo. Ora, mas se a derivada parcial da função em relação a x num ponto
e a derivada parcial da função em relação a y no mesmo ponto são ambas nulas, então isso quer dizer que o gradiente, ou o vetor gradiente da minha função nesse ponto tem que ser igual ao vetor nulo, não é verdade? Então a gente vai ver que essa é a condição procurada, ou a condição que define como é que a gente vai determinar esses candidatos a máximos e a mínimos, tá certo? Que a gente vai chamar de pontos críticos. Então, olha só, com base na observação anterior, nós temos a seguinte definição. Então, seja f uma função que toma valores num subconjunto U aqui do R2 e x0, y0 um ponto do domínio da f, tá certo? Um ponto que pertence a esse conjunto U. Então, dizemos que x0 e y0 é um ponto crítico de f se uma das seguintes condições forem verdadeiras. Ou o gradiente da função for nula naquele ponto, e geometricamente a gente já viu que isso corresponde ao fato de que naquele ponto a gente tem um ponto de máximo mínimo, e no ponto de máximo mínimo o plano tangente é paralelo ao plano xy, ou se pelo menos uma das derivadas parciais da função nesse ponto não existir. Ok? Se pelo menos, bom, se essa condição ou essa se verificar, então a gente diz que o ponto x0 e y0 é um ponto crítico. Então, dessa forma, a gente já sabe determinar ou identificar os pontos críticos da função. O que a gente vai ter que fazer é determinar quais pontos fazem com que o gradiente da função se anule naquele cara. Mas, professor, mas para que eu vou identificar esses caras? Esses pontos críticos, o que eu vou fazer com eles depois? Bom, uma vez identificados os pontos críticos, a gente vai aprender a classificá-los para saber se aquele cara corresponde a um ponto de máximo local, um ponto de mínimo local. Depois a gente vai ver que existe a possibilidade de termos máximos globais, mínimos globais, etc. Ok? Então, o que a gente vai ver agora é que os valores de máximo local ou mínimo local são chamados de extremos locais. O próximo teorema que a gente vai ver agora, o teorema que a gente vai ver esse aqui, nos garante que se f de x0 e y0 é um valor extremo da função, ou seja, se eu tenho um máximo ou um mínimo nesse ponto x0 e y0, então obrigatoriamente o vetor gradiente nesse ponto tem que ser nulo. Ok? Então, como já observamos geometricamente. Então, essa aqui vai ser a condição que a gente vai utilizar para identificar os pontos críticos. Na verdade, para identificar os candidatos a máximos e mínimos. Okay? Esses candidatos são os que a gente chama de pontos críticos. Claro, nesse caso, onde a gente está procurando máximos e mínimos locais. Por enquanto, nós estamos restringindo a busca de máximos e mínimos locais. Quando a gente for estudar máximos e mínimos globais, aí, então a gente vai ter que introduzir mais uma outra categoria de pontos, que são os pontos de fronteira, onde a função pode atingir o máximo ou mínimo, dependendo se ela for contínua ou não, mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, Teorema 8. O Teorema 8 diz o seguinte: se a sua função tem um extremo local em x0 e y0, ou seja, se a função nesse ponto for um máximo ou um mínimo, então, e essas derivadas existirem, então, obrigatoriamente, o vetor gradiente nesse ponto tem que ser nulo. Ok? Então, vamos fazer uma breve verificação disso. Antes, porém, relembre o seguinte, que para uma função de uma variável real a valor real, por exemplo, uma função do tipo y igual a f de x, vocês já sabem o seguinte, que se a minha função tem um máximo, por exemplo, em x0, então, chama aqui f de x, então, obrigatoriamente, f' de x0 é igual a zero. Na verdade, então, eu vou usar esse fato já conhecido da gente para chegar nessa condição que ele fala aqui no enunciado do teorema. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, vou considerar um caso onde x0 e y0 é um ponto de máximo local, mas para o mínimo a gente faz da mesma maneira, ok? Então, sem perda de generalidade, suponha que f de x0 e y0 seja um máximo da minha função, um máximo local, e considere a seguinte função, considere a seguinte função. Então, eu vou definir uma função de uma variável da seguinte maneira, eu vou manter o y fixo e deixar o x variando nessa função. Então, vou criar uma função assim, ó, na f, né? Então, g de t vai ser f de t e y0. Perceba, como a f tem um máximo em x0, em t igual a x0, isso quer dizer que a g vai ter um máximo em t igual a x0, não é verdade? Logo, deixa eu colocar essa observação. Como f de x0 e y0, que é um máximo, ou seja, como a função obtém um valor máximo nesse ponto, então
G de x0 também. Bom, quem é G de x0? É f de x0 e y0, né? Então, G de x0 também é máxima nesse ponto. É máxima nesse ponto. Nesse ponto. Logo, da observação que eu fiz antes de iniciarmos o teorema, ou antes de iniciarmos a prova, logo, devemos ter que a derivada da minha função g nesse ponto x0, que no final das contas vai ser a derivada parcial da função no ponto x0 e y0, tem que ser zero, não é verdade? Da mesma forma, de forma análoga, definindo essa outra função aqui, ó, definindo h de t como sendo f, agora eu vou fixar o x, então f de x0 e y, temos que essa função também atinge o máximo, perdão, temos que h de t é máxima, ou atinge o máximo, atinge um máximo atinge o máximo em x0, em t igual a x0. Logo, a derivada de h em x0, que nesse caso vai ser a derivada da função agora em relação a y, né? Porque se eu derivar aqui em relação, aqui eu vou colocar um t, né? Se eu derivar esse cara em relação aqui a t, eu vou derivar esse cara em relação a t, mas derivando esse aqui em relação a t, mantendo o x fixo, essa derivada é o que a gente chama de derivada parcial em relação a y, não é assim? Então, esse cara tem que ser zero. Logo, se x0 e y0, for um ponto de máximo local, devemos ter que o gradiente da minha função nesse ponto é igual ao vetor nulo. Tranquilo? Então, a gente vai usar, bom, a mesma coisa a gente pode fazer para o mínimo, tá? Então, a gente vai usar essa ideia, ou a gente vai procurar os pontos críticos da função dessa forma. A gente vai calcular o gradiente da função igual a zero e verificar que pontos tornam o gradiente nulo. São exatamente esses pontos os candidatos a máximos e a mínimos da minha função. Ok? Depois a gente vai ver como a gente pode classificá-los. Então, vamos ver um exemplo onde a gente consegue identificar esses pontos. Então, exemplo 60. Determine os pontos críticos para a função f de xy igual a x ao quadrado mais y quadrado menos 2x menos 6y mais 14. E em seguida classifique como máximo ou mínimo local. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que determinar quem são os pontos críticos. Ok? Então, devemos determinar os pontos que anulam o gradiente, os pontos tais que o gradiente da minha função nesse cara é igual a zero. Vetor nulo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso, derivada parcial da minha função em relação a x, mas se eu derivar essa função em relação a x, eu vou ficar com 2x menos 2, não é isso? Bem simples, 2x menos 2. E se eu derivar esse cara em relação a y, derivando aqui, eu vou ter 2y menos 6. 2y menos 6. Bom, mas eu quero que essa derivada se anule. Então, eu vou procurar que pontos satisfazem essa relação. E eu tenho esse sisteminha, que nesse caso é bem simples, corresponde a x igual a 1 e y igual a 3. Então, nesse caso, só tem um ponto crítico, que é o ponto 1 e 3. Ok? Esse é o único ponto crítico que eu tenho nesse problema. Eu poderia ter muitos mais, tá certo? Como veremos mais à frente. Mas esse é o único ponto crítico. Único ponto crítico de f, tá certo? Bom, então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos verificar se esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo. Mas que ferramenta eu vou usar para isso, professor? Eu não tenho nenhum, por exemplo, teste da derivada segunda ainda. Como é que eu posso fazer isso? Usando a definição. O que a gente tem que checar é se os valores da função em uma vizinhança de 1 e 3, se os valores da função são menores que o valor da função em 1 e 3 ou se são maiores, tá certo? Então, note ainda o seguinte, note que f de 1 e 3 vai ser igual a, vamos lá ver aqui na função, então se você substituir x por 1, y por 3,
Aqui vai ficar 9, 10, 24, menos 20. Isso, menos 20, ou seja, f de 1 e 3 igual a 4. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Então, devemos agora comparar os valores de f de x, y em uma vizinhança do ponto 1 e 3, de 1 e 3. Como assim, professor? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Se f de x, y for sempre menor que f de 1 e 3 em uma vizinhança, de 1 e 3, então, o f de 1 e 3, então esse cara vai ser o máximo da função, né? O máximo local, não é isso? Então, f de 1 e 3 será o máximo. Será um máximo. Se a relação for o contrário, será o mínimo, tá certo? Do contrário, ou seja, se f de x, y for maior ou igual que f de 1 e 3, então f de 1 e 3 será um mínimo. Então, tudo que a gente tem que fazer é estudar essa variação aqui, ó, f de x, y menos f de 1 e 3. Tudo que a gente tem que fazer é estudar essa variação da função. Ok? Então, dependendo do sinal dessa variação, a gente vai saber se localmente esse ponto é o máximo ou se esse ponto é o mínimo. Tranquilo? Então, a gente vai fazer isso. Então, vamos computar essa diferença. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir seja ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar x de 1 mais h e y de 3 mais k, só para simplificar o que a gente vai fazer mais à frente, tá? E aí, no lugar de x aqui, vou colocar 1 mais h, no lugar de y aqui, vou colocar 3 mais k, e vou computar essa diferença normalmente, certo? E vamos ver se essa diferença vai ser maior que zero ou menor. Então, se for maior que zero, é porque o f de x, y está ganhando, então esse cara vai ser um ponto de mínimo. Se for o contrário, é um ponto de máximo. Tranquilo? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai calcular f de x, y menos f de 1 e 3. Verificar se isso é maior ou menor ou igual a zero, ok? Só que eu vou usar o x escrito assim e o y escrito assim, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, f de 1 mais h, 3 mais k, menos f de 1 e 3, igual a. Então, a gente coloca lá na função, então vai ficar 1 mais h ao quadrado por x, mais o y ao quadrado, ou seja, 3 mais k ao quadrado, menos 2 vezes x, ou seja, 1 mais h, menos 6, que multiplica 3 mais k, mais 14, menos 4, que é o valor de f de 1 e 3. Ok? Então, se a gente abrir esses carinhas e simplificar o máximo possível, a gente vai chegar que isso aqui é igual a h ao quadrado mais k ao quadrado. Ok? É só expandir esses termos e simplificar. Bom, mas h ao quadrado mais k ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, né? Para todo h e k. Para todo h e k dados. Ou de outra forma, né? Isso aqui é x, isso aqui é y. Então, a gente tem que f de x, y é sempre maior que f de 1 e 3, não é? Para todo x e y. Logo, deixa eu colocar aqui embaixo. Logo, f de x, y é sempre maior ou igual que f de 1 e 3 para todo x, y. Portanto, assim, 1 e 3 é o mínimo. Ou f de 1 e 3 é o mínimo local. f de 1 e 3 é um mínimo da função. Ok? Como a gente pode ver nesse gráfico que eu coloquei aqui embaixo, olha só. Isso aqui é uma representação simples daquela função, tá? Da função f de x, y
dado no problema. Então, está aqui o ponto 1 e 3, ó. 1, 3 e a sua imagem, que é 4. E veja que realmente ele é o mínimo. Na verdade, ele é o menor dos mínimos. Na verdade, ele é o único mínimo. Como a minha função, como f de x, y menos f de 1, 3 é sempre maior ou igual a zero para todo x, y, então isso quer dizer que esse cara, na verdade, ele não é só o mínimo local, não. Ele é o mínimo global. Tranquilo? Professor, a gente vai classificar esses caras sempre dessa forma, estudando o sinal da variação da função na vizinhança do ponto crítico? Não, a gente vai utilizar mais à frente, eu vou enunciar o teste da derivada segunda e a gente vai utilizar esse teste, assim como vocês tinham o teste da derivada segunda para uma função de uma variável real a valor real. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Então, exemplo 61, determine os pontos críticos para a função f de x, y igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Em seguida, classifique-os, ok? Então, aqui a ideia é a mesma, observe o seguinte, vamos precisar verificar onde o gradiente dessa função se anula, né? Então, vamos calcular a derivada parcial em relação a x, que nesse caso é 2x, a derivada parcial em relação a y, que nesse caso é igual a 2y igual a zero. Bom, novamente aqui a gente só tem um ponto. Então, x0, y0 é o único ponto crítico, é o único ponto crítico. E aí, professor, esse ponto é um ponto de máximo, um ponto de mínimo? Bom, vamos estudar a variação da função, novamente, próximo desse ponto. Ou seja, vamos estudar o seguinte. Vejamos o sinal da variação da função na vizinhança desse ponto. Ou seja, vamos estudar como é que é f de x, y menos f de 0, 0. E verificar se isso é sempre maior que zero, maior ou igual a zero, sempre menor ou igual a zero, ou se nenhuma coisa nem outra. Ok? Bom, mas nesse caso, isso aqui é fácil da gente verificar. Por f de 0, 0, se você colocar x igual a 0 e y igual a 0, dá 0, né? Então, olha só. Então, a variação da função, que é f de x, y menos f de 0, 0, é igual ao próprio f de x. Bom, o f de x, y. Nesse caso, isso é x ao quadrado menos y ao quadrado. E olha só, a gente vai ter o comportamento dessa função, deixa eu colocar aqui embaixo, o comportamento dessa variação, ela pode ser expressa da seguinte forma. Então, esse cara que é x ao quadrado menos y ao quadrado, ele se comporta de formas diferentes dependendo do seguinte. Esse cara vai ser sempre, essa expressão vai ser sempre maior ou igual a zero ao longo do eixo x, né? Porque ao longo do eixo x, o y é sempre zero. Então, se o y aqui for zero, ou se o y aqui for zero, você fica apenas com x ao quadrado, mas x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, né? E esse cara vai ser sempre menor ou igual a zero ao longo, deixa eu colocar aqui, ao longo do eixo y. Novamente, ao longo do eixo y, o x é zero. Se você fizer zero aqui, essa variação vai ser sempre negativa, ok? Então, a ideia é o seguinte, ao longo do eixo x, parece que o ponto se comporta como, vão ser sempre maior ou igual a zero, como mínimo. E ao longo do eixo y, parece que esse cara se comporta como máximo. Então, ele nem é o máximo nem é o mínimo. Tá certo? Um ponto que tem essa característica, ou seja, em uma direção ele se comporta como uma coisa e em outra direção ele se comporta como outra, ele é chamado de um ponto de Sela. Ok? Em uma vizinhança do ponto em questão, do ponto crítico, f de 0, 0 nem é o máximo, nem é um máximo, nem um mínimo. Tal ponto é chamado de ponto de Sela. Tal ponto é chamado de ponto de Sela. Ok? Ponto de Sela. A seguir eu vou colocar uma representação dessa função e vocês vão entender por que a gente chama esse cara de ponto de Sela. Então, aqui é a representação do gráfico daquela função, que é z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. E olha só, a origem aqui, que é o nosso 0, 0, é o nosso ponto crítico. Perceba que se eu me deslocar nessa direção, para quem se desloca nessa direção, parece que esse cara é o mínimo, né? Mas já quem se desloca nessa direção aqui, ó, parece que esse ponto é o máximo. Então, o ponto que tem essa característica é chamado de ponto de Sela. Ok? Teorema 9, também conhecido aqui nesse caso para a gente como teste da derivada segunda.
Então, a ideia é o seguinte, suponha que eu tenho uma função de classe C2, ou seja, a função que admite derivadas parciais de segunda ordem contínua em uma vizinhança do ponto x0, y0. E tal que o gradiente da função desse ponto seja zero. Ok? Então, esse x0, y0 é o nosso ponto crítico. E aí eu vou definir essa função d, a gente chama de discriminante, então d de x0, y0, como sendo essa combinação de derivadas, tá? Então, dependendo do sinal de d e do sinal da derivada segunda em relação a x no ponto, a gente vai ter a seguinte classificação. Então, se d for maior que zero e a derivada segunda no ponto for maior que zero, então f de x0, y0 é um mínimo local. Se o discriminante for positivo, mas o sinal da derivada segunda em relação a x no ponto for menor que zero, então a gente diz que f de x0, y0 é um máximo local, tá certo? É o contrário. Se for maior que zero aqui, ó, mínimo. Se for menor que zero aqui, máximo, tá certo? Da mesma forma que era para uma função de uma variável real a valor real. Se o discriminante for negativo, então x0, y0 é um ponto de Sela, ou seja, é um ponto que tem essa característica, tá certo? Uma direção ele se comporta de uma forma, na outra direção ele se comporta de outra. Mas se d for zero, professor, então o teste é inconclusivo. Isso quer dizer que aquele ponto pode ser o máximo, pode ser o mínimo, pode ser um ponto de Sela. Ok? É inconclusivo. A gente tem que procurar uma outra forma para analisar o comportamento daquele ponto. Tranquilo? Então vamos ver um exemplo onde a gente aplica tudo isso que a gente já viu até agora. Então, exemplo 62, determina os valores máximos e mínimos locais e os pontos de Sela, se houverem, da função f de xy igual a x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, identificar os pontos críticos. Quem são esses caras? São os pontos que anulam o gradiente, né? Então, vamos identificar os pontos críticos. Os pontos críticos de f. Então, como é que eu faço? Eu calculo a derivada parcial da função em relação a x, calculo a derivada parcial da função em relação a y igual a zero. Então, a função é x, está aqui em cima, olha só. X à quarta mais y à quarta, menos 4xy mais 1, derivada em relação a x vai ficar 4x3 menos 4x, bom, 4y. Se eu derivar em relação a y, eu vou ter algo similar, 4y3 menos 4x. Bom, agora eu vou igualar esse cara a zero. Aqui, perceba que eu posso simplificar esses 4 que aparecem aqui. E aí a gente vai ficar com o seguinte, y igual a x3 na de cima e x igual a y3 na de baixo, não é isso? Bom, eu posso pegar, substituir esse carinha aqui, e aí isso vai me dar o seguinte, x igual a, bom, vai ficar x3 ao cubo, x à nona. Ok? Com isso eu identifico o x, achando o x, para cada x eu tenho um y correspondente. Bom, então essa equação pode ser escrita assim, ó, x à nona menos x igual a zero. Bom, mas isso aqui é a mesma coisa que x, que multiplica x à oitava menos 1 igual a zero. Mas, novamente, eu posso fatorar esse cara como x à quarta mais 1, vezes x à quarta menos 1, não é? X à quarta menos 1 igual a zero. Bom, mas isso vai ser igual a zero se cada uma dessas parcelas forem nulas, né? Se ou esse cara for nulo, ou esse cara for nulo, ou esse for nulo. Esse do meio nunca se anula, né? Porque você tem só números positivos. Então, a solução desse cara vai ser x igual a zero, ou x à quarta menos 1 igual a zero, que dá duas raízes, x igual a 1, ou x igual a menos 1. Então, para cada valor de x aqui, ó, eu tenho um y atrelado a ele, né? Por exemplo, se x for 0, o y é 0 ao cubo, que é 0. Se x for 1, o y é 1. Se x for menos 1, o y é menos 1. Logo, temos o seguinte conjunto de pontos críticos. Logo, os pontos críticos são... Então, nesse caso, temos 3 pontos críticos, né? Vamos aqui colocá-los. P1 vai ser o 0, 0. O P2 eu vou chamar de o ponto 1 e 1. E o P3 eu vou chamar o ponto menos 1 e menos 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular agora aquele discriminante, ó, aqui do teorema, ó. Vou calcular esse discriminante e eu vou calcular o discriminante em cada um dos pontos críticos. E aí vou analisar o sinal do discriminante e o sinal da derivada segunda em cada um desses pontos. E aí a gente utiliza esse teorema, ou essa receita aqui para classificar esses caras, ok? Vamos lá? Então, vamos calcular primeiro o discriminante. Note ainda o seguinte. Então, eu vou precisar da derivada segunda ordem em relação a x, mas se eu derivar novamente esse cara aqui em relação a x, eu vou ter 12x2, não é isso? 12x2. O f, y, basta que a gente derive novamente essa relação aqui, essa igualdade em relação a y, a gente vai ter 12 da mesma forma.
12y2, e o f xy é derivar em relação a y a derivada em relação a x. Ok? Então, basta derivar o fx novamente, só que agora em relação a y. Se eu derivar em relação a y, esse termo é zero, e aqui vai ficar apenas menos 4. Bom, a gente já tem tudo agora. Agora a gente pode montar o discriminante, logo o d de xy, que é definido como fxx vezes fyy menos fxy², vai ficar 144x2y2 menos esse cara ao quadrado, ou seja, menos 16. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar cada um daqueles pontos aqui nessa função. Então, vamos começar com o ponto 0, 0. Então, para o ponto P1, que é o ponto 0, 0, vamos ter o seguinte. Então, vou calcular aqui o D de 0, 0. Mas se eu colocar 0 aqui, vou ficar 0 menos 16, é menos 16. Como o discriminante foi negativo, logo o ponto 0, 0 é um ponto de célula. Logo, o ponto 0, 0 é um ponto de célula, ok? De acordo com o nosso teorema. E aí a gente repete esse processo para os outros pontos, tá? Então, para o ponto P1, para P1, que é o ponto 1 em 1, vamos ter o seguinte, vamos calcular o D em 1 em 1. Então, isso vai ficar 144, bom, só substituir, né? Substituir aqui vai ficar 1 vezes 1, 144 menos 16, 144 menos 16, e isso é 128. 128, que é positivo, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente agora tem que estudar o sinal da derivada segunda em relação a x. Então, eu tenho que calcular o fxx no mesmo ponto. Bom, agora se eu substituir o fxx, cadê o fxx? Aqui, ó. Se eu substituir x igual a 1, y igual a 1, isso aqui dá 12, tá? Mas como 12 é maior que 0, logo, o teorema, logo, f de 1 em 1 é um mínimo local. Mínimo local. Ok? Por fim, a gente repete a mesma coisa agora para o ponto P2, que era P2, né? Isso aqui então é P3, professor. Menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1. O que a gente faz? Novamente, calcula o discriminante desse ponto, menos 1 e menos 1. Mas se a gente calcular o discriminante desse ponto, como é x ao quadrado e y ao quadrado, vai dar a mesma coisa, tá certo? Se eu substituir cadê você? Aqui. Se eu substituir menos 1 e menos 1, vai ficar a mesma coisa como se fosse ponto 1 em 1. Então, isso aqui vai continuar dando 128. 128. Deixa eu organizar aqui um pouco. Pronto. 128, que é maior que 0. E o sinal da derivada segunda no mesmo ponto, menos 1 e menos 1. Esse carinha vai ficar... ó, só substituir aqui na derivada segunda. Se você colocar x igual a menos 1, continua dando 12, que é positivo, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo, que está sem espaço aqui no lado. E fxx em menos 1 e menos 1 é igual a 12, que é positivo. Portanto, outro ponto. Portanto, f de menos 1 e menos 1 é outro mínimo local. Outro mínimo local. O professor não é obrigado a ter o máximo e o mínimo, não? Não. Você pode ter só mínimos, só máximos, só pontos de célula, não importa, tá certo? Pode ter um de cada um. Tranquilo? Então, é dessa forma que a gente utiliza esse teste da derivada segunda, que a gente enunciou aqui, ó. Esse teste da derivada segunda, para poder classificar os pontos como os máximos, os pontos como máximo ou mínimos locais. Ah, professor, mas e se eu quisesse conhecer o máximo absoluto ou o máximo global, o mínimo absoluto ou o mínimo global? É possível? Bom, dependendo da função, sim, e dependendo também do domínio da função, tá? Como a gente vai ver no próximo teorema. Vamos precisar da seguinte definição. Então, eu digo que um conjunto lá do R2, ele é limitado se existir algum R positivo, tá certo? De forma que esse conjunto está inteiramente contido na bola de raio R centrada na origem. Ok? Quer dizer que esse conjunto não é grande demais. Existe um conjunto maior que o contém, tá certo? Dizemos ainda que o é um conjunto compacto se ele for fechado, ou seja, relembra, um conjunto é fechado se ele contém todos os seus pontos de fronteira, e se ele for limitado. Tá certo? Por exemplo, uma representação aqui simples, um conjunto limitado. Pronto, esse conjunto aqui ele é limitado, por quê? Porque eu consigo aqui uma bola centrada na origem com um raio positivo, ou seja, esse cara não é infinito, tá certo? Um raio finito, de forma que o meu conjunto aqui, U,
está inteiramente contido nessa bola de raio R centrado na origem. Tá? E eu digo que o meu conjunto ele é compacto se, além de limitado, ou seja, se além disso que eu falei agora ocorrer, se ele contiver todos os seus pontos de fronteira, ou seja, ele contém todos os pontos de fronteira como esse que eu desenhei aqui. Ou seja, quando isso acontece, a gente diz que o conjunto é fechado, né? Então, a gente diz que um conjunto que é fechado e limitado é um conjunto compacto. Ok? Então, o próximo teorema, que é o teorema do valor extremo, vai dizer o seguinte: se eu tenho uma função que toma valor, uma função contínua que toma valores num conjunto compacto, então, obrigatoriamente, minha função vai ter que ter um máximo e, obrigatoriamente, vai ter um mínimo. E esse máximo e mínimo são máximos e mínimos globais, tá certo? Então, conforme prometido, teorema 10, teorema do valor extremo. Então, se f for uma função contínua em um conjunto compacto U do R2, então f assume um valor máximo absoluto, obrigatoriamente, que aqui eu estou chamando f de x1, y1, e um valor mínimo absoluto, obrigatoriamente, que aqui eu estou chamando de f de x2, y2, em alguns pontos x1, y1 e x2, y2 no domínio da função. O professor quer dizer que vai ter só um máximo global e um mínimo global? Sim, apenas um máximo global e um mínimo global, mas esses máximos e mínimos podem ocorrer em pontos diferentes, ok? E é obrigado que tenha pelo menos um máximo global e pelo menos um mínimo global. Pelo menos um ponto no domínio da função atinge o máximo, pelo menos um ponto no domínio da função atinge o mínimo. Ok? Então, como é que eu faço para encontrar agora máximos e mínimos de funções definidas em conjuntos como esse, conjuntos compactos? Então, a gente vai seguir o seguinte roteiro, olha só, vou colocar isso como observação. Então, para determinar os valores máximos e mínimos absolutos ou globais de uma função contínua em um compacto U, a gente prossegue da seguinte maneira, olha só. Primeira coisa, determinar os valores de f nos pontos críticos de U. Segundo passo, determinar os valores extremos de f na fronteira de U. Essa anotação aqui de derivada, isso aqui não é derivada parcial de U não, tá certo? É apenas anotação para fronteira. E aí, quem vai ser o máximo? Bom, aí você vai para o terceiro passo, ou o mínimo, né? Você vai para o terceiro passo. O maior dos valores do passo 1 e do passo 2 vai ser o máximo global e o menor vai ser o mínimo. Então, o que a gente faz no final das contas? No final das contas, você vai fazer o seguinte, você vai primeiro identificar os pontos críticos como calculando o vetor gradiente igualando a zero, depois estudar os extremos da função na fronteira da figura, na fronteira do domínio da sua função, e aí você montou a tabela com os candidatos a pontos críticos. E aí você calcula o f, o valor da função em cada um desses pontos. O maior desses valores vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Ok? Só isso, esse é o procedimento que a gente deve seguir. Então vamos ver um exemplo onde a gente faz isso? Então, exemplo 63, determina os valores de máximos e mínimos da função f de x, y igual a x ao quadrado y vezes e elevado a menos x mais y na região triangular T, definido da seguinte maneira: a região do x é sempre positivo, o y é sempre positivo e o x mais y é sempre menor ou igual a 4. Ok? Então, vamos primeiro fazer o esboço dessa região. Então, considere o seguinte diagrama. Considere o seguinte diagrama. Porque dependendo desse domínio aqui, essa região T, a gente pode ou não ter máximos e mínimos absolutos, tá certo? Considere o seguinte diagrama. Então, vou fazer uma breve representação dessa região T. Perceba que a minha função, ela toma valores em todo R2, mas o que eu estou fazendo agora é estudando, eu estou restringindo a minha função a apenas essa região T, tá certo? Que é essa região triangular que eu desenhei aqui, ó. Deixa eu colocar ela mais para cima. Então, essa é a região onde a minha função está tomando valores nesse problema. Ok? Claro, essa função está definida para todo x e para todo y, mas eu quero estudar apenas nessa região triangular. Tá? L1, L2, deixa eu levar esse cara para cá também. Então, perceba, essa região é uma região limitada, porque eu consigo uma bola centrada na origem que contém esse cara, ou seja, eu consigo um disco aberto que contém ele, tá bom? E essa região é uma região, esse conjunto é um conjunto fechado, porque contém todos os seus pontos de fronteira. A fronteira dessa figura é formada por esses três segmentos de reta, ó, L1, L2 e L3. Então, o teorema anterior nos garante, o teorema 10, que obrigatoriamente eu vou ter um máximo global e um mínimo global aqui. Então, o que a gente vai fazer? Buscar esses caras. Como? Primeiro passo, então, o primeiro passo é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Devemos determinar os pontos críticos, né? Determinar os pontos críticos da função. Os pontos críticos de f em T, tá certo? Porque pode ser que você determine os pontos críticos e um ponto vem aqui fora, então esse cara você joga fora porque a gente só quer estudar nessa região. Tranquilo? Como é que eu faço isso? Bom, calculo a derivada da função em relação a x igual a zero, calculo a derivada da função em relação a y igual a zero, né? Então, vamos derivar a função em relação a x. Lembrando aqui que a minha função é f de xy igual a x ao quadrado y vezes e elevado a menos
x mais y, tá certo? Vamos só conferir se é isso mesmo. Cadê a função? X ao quadrado do y elevado a menos isso, exatamente. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Quando eu derivar esse cara em relação a x, vai cair apenas um menos, né? Então, menos x ao quadrado y elevado a menos x mais y. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um x desse, um x e um y, né, em evidência. Então, fica xy, que multiplica, aqui sobrou um 2. Então, 2 menos, no outro termo sobrou um y, então sobrou um x, né? 2 menos x, vezes e elevado a menos x mais y. Ok? Já já a gente vai igualar isso a zero, identificar quem são os x e y que satisfazem essa coisa. Bom, novamente, agora a gente vai derivar esse cara em relação a y. Se eu derivar em relação a y, eu vou ter x ao quadrado, vezes elevado a menos x mais y, menos agora a derivada exponencial, vai cair um menos, né? Vai ficar x ao quadrado y, elevado a menos x mais y. Novamente, eu posso colocar alguns termos aqui em evidência. Por exemplo, posso colocar x ao quadrado em evidência, né? Então, fica x ao quadrado, que multiplica 1 menos y, vezes e elevado a menos x mais y. Ok? Então, eu quero saber quando que esse cara é zero e quando que esse cara é zero. Ok? Vamos primeiro. Então, vamos para a primeira expressão. Então, quando é que x vezes y vezes 2 menos x vezes e elevado a menos x mais y, quando é que isso aqui é igual a zero? Perceba que a exponencial nunca se anula. Então, esse cara vai ser zero se x vezes y for zero, ou seja, se x for igual a zero, ou y for igual a zero, né? Ou y for igual a zero, ou ainda, se esse carinha for zero, ou seja, se 2 menos x for zero, que é x igual a 2, tá certo? Então, qualquer uma dessas condições me garante que esse termo se anula. Mas eu quero que esse de baixo também se anula, tá certo? Se anule, porque eu quero que o gradiente se anule como um todo. Então, a condição para que x ao quadrado vezes 1 menos y vezes e elevado a menos x mais y se anule, ou seja, isso aqui vai ser zero se, novamente, x for igual a zero, né? Esse cara for zero, ou y for igual a 1, ou y for igual a 1. Mas x igual a zero a gente já tinha daqui de cima, né? A gente já tinha daqui. Então, quem são nossos pontos críticos? Logo, os candidatos a pontos críticos são os seguintes. Logo, então, perceba que eu tenho os seguintes pontos. Vou chamar aqui P1. Vamos deixar assim aberto. Se x for zero, então qualquer ponto da forma 0 e y, o y aqui pode ser qualquer cara, tá certo? Bom, desde que ele esteja entre 0 e 4, não é isso? Então, para qualquer y, para qualquer ponto dessa forma, o meu gradiente se anula nesse ponto. Não, professor, eu sei que se o x for zero, se o x aqui for zero, realmente zera essa parcela. Mas se o y for qualquer y, zera essa parcela? Zero, pessoal, porque se x for zero, bom, zero vezes qualquer coisa, zero. E se x for zero aqui, zero vezes qualquer coisa, zero aqui também. Então, qualquer ponto dessa forma, independente do y, zera o gradiente como um todo, tá? Então, esse é o nosso primeiro candidato. Na verdade, aqui existem infinitos pontos, né? Isso aqui seria todos os pontos na lateral dessa figura, né? Porque ao longo dessa lateral aqui, o x é zero, né? Então, todos os pontos aqui, ó, na fronteira dessa figura aqui, fazem com que o gradiente se anule, né? Então, todos os pontos da forma 0 e y. O que mais, professor, que eu posso tirar daqui? Olha só, o outro ponto que a gente tem, o outro ponto crítico é o ponto x igual a 2 e y igual a 1, tá certo? Então, logo, esse carinha e, deixa eu colocar aqui, 2 e 1, são os pontos críticos, tá? Então, são os nossos candidatos a máxima e mínima, tá certo? São os pontos críticos. E desses pontos críticos, apenas o ponto 2 e 1 é um ponto interior à região, tá certo? Apenas o ponto 2 e 1 está aqui dentro. Se você quiser marcar ele, só para verificar isso, então 2 e 1, certo? Esse ponto é o único ponto que é interno ou interior à região. Os pontos da forma 0 e y são os pontos que estão sobre esse segmento de reta aqui, tá? Bom, então a gente já determinou os pontos críticos, agora a gente tem que estudar a minha função sobre a fronteira dela. Então, eu vou ter que estudar como é que se comporta a minha função. Vou procurar os extremos da minha função ao longo de L1, ao longo de L2 e ao longo de L3. Tá certo? Lembre que L3 é x mais y igual a 4. Tá? Então, por exemplo, eu posso escrever que ao longo de L3 o y é 4 menos x e a gente tira proveito disso para converter a minha função, que é uma função de duas variáveis, numa função de uma variável só, e a gente sabe analisar mais facilmente a função de uma variável. Então, vamos estudar agora o que acontece com minha função
nesses segmentos L1, L2 e L3, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Devemos determinar agora, determinar os valores extremos da minha função, ou seja, de f, nos segmentos L1, L2 e L3. Ok? Então, vamos começar por L1. Então, em L1, o x é zero, né? Então, em L1, eu tenho o seguinte, que o x é sempre zero. 0 e y igual a... Mas se o x for zero, percebe o que acontece? Ó. Se o x for zero, zero é tudo, né? Então, a minha função ela é constante ao longo dessa reta. Quer dizer que todos os pontos são extremos, né? Porque todos os pontos são máximos e todos os pontos são mínimos ao mesmo tempo. Se minha função é constante, o máximo é igual ao mínimo, né? Então, todos os pontos da forma x igual a zero e um y arbitrário são pontos críticos. Bom, mas isso a gente já sabia, né? Perdão, são candidatos a máximos e mínimos, né? Mas isso a gente já sabia, a gente já tem essa informação aqui. Deixa eu rotular os pontos que a gente já achou. A gente achou esse, na verdade esses, né? São infinitos pontos ali, e achamos esse carinha aqui, certo? Então, não vou guardar novamente ele, não vou colocar uma caixinha azul aqui, porque a gente já encontrou ele aqui, tá certo? Bom, agora vamos ver o que acontece com a minha função ao longo de L2. Então, em L2, ou seja, naquele outro segmento de reta, o y é zero, e aí minha função fica assim, ó. F de x e zero igual a... Bom, mas se o y for zero, como eu tenho um y multiplicativo aqui, ó, então tudo isso aqui vai dar zero, tá? Então, novamente, a minha função ela é constante ao longo daquele segmento. Isso quer dizer que todos os pontos da forma x e zero são candidatos, né? São o que a gente chama de extremantes da função, certo? E a função é constante ao longo daquele segmento, então todo mundo é candidato a máximo, todo mundo é candidato a mínimo. Ok? Bom, por fim, em L3, a gente tem uma relação entre x e y, olha só. Deixa eu colocar mais para baixo. Em L3, como eu já mostrei aqui em cima, observei, em L3 eu posso dizer que o y é 4 menos x, né? Então, em L3, o y é igual a 4 menos x. E eu posso usar essa informação para definir uma função de x assim, ó, g de x igual a f de x, eu vou substituir y por 4 menos x. Então, eu vou ficar com uma função de uma variável só, dada da seguinte maneira, x ao quadrado vezes y, ou seja, vezes e elevado a x mais y. Só que x mais y aqui é 4, né? Não é verdade? Então, vai ficar elevado a menos 4. Tranquilo? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é estudar os extremos dessa função g. Mas como ela é uma função de uma variável só, os extremos dela é fácil da gente... Os pontos críticos, os extremos ocorrem nos pontos críticos, e os pontos críticos a gente calcula derivando essa função de uma variável só e igualando a zero, não é verdade? Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular a derivada de g. Então, deixa eu escrever g aqui de forma mais interessante. Vai ficar assim, 4x ao quadrado, 4x ao quadrado menos x ao cubo dividido por e à quarta, né? Então, eu vou precisar da derivada primeira. Então, isso vai ficar 8x menos 3x2 sobre e elevado a quarta, uma constante, e eu vou ter que igualar esse cara a zero para encontrar os pontos críticos, porque esses pontos críticos são os pontos que podem fazer com que essa função g atinja o máximo ou o mínimo, e, portanto, pode fazer com que a minha função f, ao longo daquele segmento de reta, ou seja, ao longo de L3, a minha função possa ter um máximo ou um mínimo, tá bom? Ok, então, a gente vai ficar então com o seguinte, resolvendo aquela equaçãozinha. Posso colocar um x em evidência, então x que multiplica 8 menos 3x igual a zero. Então, eu tenho dois pontos, o primeiro é x igual a zero, e o outro é, então, x igual a, vamos ver, 8 terços, não é isso? 8 terços. Então, se x for zero, quem vai ser y para mim? Bom, se x for zero, y dá 4. Né? Então, eu teria em tese, eu teria esse ponto, esse candidato aqui, ó. 0 e 4. Mas 0 e 4 é qualquer ponto da forma... Ele classifica como um ponto da forma 0 e y, com y igual a 4, né? Mas esses pontos a gente já conhece aqui, ó, tá bom? Então, não vou adicioná-lo novamente. Então, vou ficar apenas com o outro, tá? Que é o ponto x. Então, vamos ficar com o ponto x igual a 8 terços e y igual a... Bom, vamos ver. Então, se x for igual a 8 terços, então, quem vai ser o y? Bom, o y vai ser 4 menos isso, né? Aqui, ó, essa relação, 4 menos x, então 4 menos 8 terços, 12 menos 8 sobre 3, ou 4 terços, tá?
Logo, temos mais um ponto, que é o ponto de coordenadas menos 8 terços e 4 terços, não é isso? Não, 8 terços positivo, professor. Ok, então a gente já temos todos os nossos candidatos. Vamos ver quais vão ser eleitos, né? Quem vai ser eleito para máximo e quem vai ser eleito para mínimo global. Como é que eu faço isso? Bom, agora eu construo uma tabela com esses pontos e o valor da função desses pontos. O maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo, ok? Então, vamos fazer essa tabela rapidinho. Então, eu vou ter assim, ó, x, y, e aqui eu vou colocar o f de x, y, lembrando que minha função é x ao quadrado y vezes e elevado a menos x mais y, ok? Então, vamos pegar os pontos lá, quem são os pontos que eu tenho? Eu tenho um tom, então, temos os pontos da forma 0 e y, vamos colocá-los aqui, 0 e y. Bom, mas ao longo desses pontos, você substitui qualquer ponto dessa forma aqui, o resultado é 0. Temos os pontos da forma 2 e 1. Então, ponto da forma 2 e 1, 2 e 1. Então, se eu jogar aqui na função x igual a 2, y igual a 1, aqui vai ficar 4 vezes e elevado a menos 3, né? Então, 4 sobre e ao cubo. Novamente, agora a gente precisa calcular agora deixa eu ver o que sobrou. Ó, os pontos da forma x é 0, menos os pontos da forma x é 0. O valor da minha função é 0, né? Se você colocar x igual a 0 aqui, zera tudo. Zera tudo. E por fim, nós temos esse ponto aqui, 8 terços e 4 terços. 8 terços e 4 terços. Se você calcular o f da função nesse ponto, a gente vai ter 256 dividido por 27 vezes e a quarta. Ok? Então, só para fins de comparação, isso aqui é aproximadamente 0,199. Esse cara aqui é aproximadamente 0,174. Então, quem está ganhando para máximo e quem está ganhando para mínimo? Bom, o valor máximo da minha função naquela região é 0,199, que acontece no ponto 2 e 1, e o mínimo da minha função é 0. Ok? Que acontece em vários pontos, na verdade, em infinitos pontos. E acontece em todos os pontos da forma 0 e y, ou seja, ao longo de L1, e acontece em todos os pontos da forma x e 0, ou seja, ao longo de L2. Ok? Então, o máximo da minha função é 0,199, quase 0,2, e acontece exatamente no ponto 2 e 1. 2 e 1, deixa eu só recapitular aqui. Isso, acontece no ponto 2 e 1. Então, a minha função é máxima nesse ponto e ela é mínima ao longo desse segmento de reto e ao longo desse segmento de reto. Okay? O valor mínimo dela é 0 aqui e 0 aqui também. Dependendo da figura, por exemplo, se a região fosse uma região circular, é claro que a gente conseguiria estudar a fronteira de uma vez só. Não precisaria quebrar em 3 partes como eu quebrei aqui, mas como a região da gente é triangular, não tem como eu parametrizar a fronteira, que é a borda dessa figura, de uma vez só. Mas se isso aqui fosse um círculo, sim, a gente poderia parametrizar de uma forma só. De uma vez só. A gente vai ver isso nos exemplos, em mais exemplos a seguir. Ok? Determina as dimensões da maior caixa retangular sem a tampa de área lateral igual a 12 metros quadrados. Ok? Então, o que é que ele quer? Que você ache quem deve ser, por exemplo, se você chamar as dimensões dessa caixa de x, y e z, quem deve ser x, y e z, de tal forma que a área lateral dessa caixa seja 12 metros quadrados, mas que tenha o volume máximo. Tá? Então, de todas as caixas possíveis que eu posso criar, eu quero aquela que tenha uma área fixa, a área lateral fixa, mas tenha um maior volume. Ok? É isso que ele está perguntando. Então, vamos considerar o seguinte diagrama. Deixa eu fazer uma representação aqui e a gente vai entender o que ele está pedindo. Então, considere o seguinte diagrama. Então, aqui embaixo eu fiz uma representação esquemática dessa caixinha que a gente está procurando. Então, estou fazendo aqui o seguinte. Eu tenho uma caixa retangular, um paralelepípedo, ok? Sem a tampa, não tem a parte de cima. E aí eu chamei as dimensões dessa caixa de x, y e z. Então, eu quero quais devem ser os valores para x, y e z, de forma que essa caixa tenha um volume máximo. Mas o que acontece é o seguinte, ele põe uma restrição aqui que não é qualquer caixa, é aquela onde a área lateral dessa caixa tem que ser igual a 12 metros quadrados. Então, suponha que você tem 12 metros quadrados de papelão e você quer saber qual é as dimensões da sua caixa, ou seja, quem deve ser x, y e z, de forma que a sua caixa tenha o volume máximo. Ok? Então, o que eu quero extremizar nesse problema? O volume. Sujeito à condição de que eu não posso gastar mais que 12 metros quadrados de papelão. Ok? Então, olha só, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos determinar quem é a área lateral dessa caixa, que é a informação que ele dá. Então, a área lateral da caixa é
Então, como é que vai ficar essa expressão? Deixa eu só mudar aqui de cor. Então, a área vai ser a soma da área de cada um desses retângulos aqui. Ó. Aqui eu tenho um retângulo cuja área é, então, xz, né? Tá aqui esse azulzinho. Mas eu tenho ele uma vez aqui e outra vez aqui, então 2xz, né? Então, 2xz, mais, bom, aqui essa frente roxa aqui, ó, eu tenho esse outro retângulo de altura, agora sim, z e lado y, então essa área aqui vai ser yz, mas eu tenho ela aqui e lá atrás, então 2yz, 2yz, mais, agora a área da base da caixa, esse pedaço aqui é x e esse outro é y, então a área aqui vai ser esse verdinho x vezes y. Professor, vai ser 2 vezes x vezes y, não? Não, porque a caixa não tem tampa, ele falou aqui no problema, certo? Ok, e isso tem que ser 12, né? Ele disse que essa área tem que ser 12 metros quadrados. Perceba o seguinte, aqui eu posso, por exemplo, isolar o z, e eu ficaria assim, ó, 2x, bom, 2 que multiplica x mais y vezes z igual a 12 menos xy, e aí eu posso escrever o z aqui ainda assim, ó, vocês vão ver por que eu estou fazendo isso. Dividido por 2 vezes x mais y. Ok? Então, o que importa é que essa é a área dessa caixa. E o que a gente quer? Extremizar, devemos maximizar. Quando a gente fala extremizar, pode ser maximizar ou minimizar, tá certo? Então, devemos extremizar o volume dessa caixa. Note que esse problema não é um problema de mínimo, é um problema de máximo. Por construção, né? A gente quer o volume máximo, não é o volume mínimo. O volume mínimo seria zero. Né? Seria uma caixa de lados 0, 0 e 0. Né? Mas nem 0, 0, 0 satisfaz o problema, porque se você somar tudo isso, não daria 12. Né? Se você jogar 0 aqui, 0, 0 e 0, esse cara não daria 12. Tá? Então é um problema de máximo. Então vamos extremizar o volume. Como é que a gente calcula o volume desse carinha? Bom, o volume dessa caixa vai ser x, é o produto das suas dimensões, né? X vezes y vezes z. Ah, professor, mas é que eu estou com uma função de 3 variáveis. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou converter esse cara para uma função de 2 variáveis. Como? Eu vou substituir esse z, olha, por esse z aqui, ó. Tranquilo? Quando eu fizer isso, a minha função volume vai virar momentaneamente a função de 2 variáveis. E a gente sabe como fazer para extremizar esse cara. Não é isso? Então, eu vou definir essa função f de x, y como sendo o meu volume, onde eu estou substituindo z por 12 menos xy sobre 2 que multiplica x mais y, ok? E aí eu vou ficar momentaneamente com a função só de 2 variáveis, e a gente sabe já achar máximos e mínimos de funções de 2 variáveis, não é isso? Então essa é a minha função f de x, y, vai ficar x vezes y vezes z, mas z é 12 menos xy dividido por 2 vezes x mais y. Ok? Então, isso aqui vai ficar 12xy menos x2y2 dividido por 2 que multiplica x mais y. Então, o que é que a gente tem que fazer? Achar o máximo dessa função aqui. Tranquilo? Então, como é que eu faço? Primeiro, procurar os pontos críticos. Logo, os pontos críticos, como é que a gente determina? Vamos determinar os pontos críticos da função. Os pontos críticos da função. O que eu faço? Para determinar os pontos críticos, eu calculo a derivada da função em relação a x, calculo a derivada parcial da função em relação a y igual a zero. Se você calcular a derivada da função em relação a x e simplificar o máximo possível, a gente vai ficar com essa relação aqui, ó, 4x, y3 menos 2x2, y2 mais 24y² dividido por 4 que multiplica x mais y². A regra do quociente, né? Derivada de cima vezes de baixo, menos a derivada de baixo vezes de cima. Da mesma forma, se você calcular a derivada desse carinha em relação a y, a gente vai ficar com, é bem simétrico, vai ficar menos 4x, só que agora é 4x3y, menos 2x2y2, mais 24x² dividido pela mesma coisa, dividido por 4 que multiplica x mais y². O que eu vou fazer agora? Igualar esses carinhas a zero. Ok? Então, se você igualar a primeira equação a zero, a gente vai ter o seguinte. Eu posso passar esse cara multiplicando, então não preciso nem olhar mais para o denominador. E no termo aqui em cima, pessoal, percebam que eu posso colocar um y² em evidência, né? Então, no primeiro termo, eu vou ficar o seguinte, 2y² que multiplica 2xy
menos x ao quadrado mais 12. E isso aqui eu vou igualar a zero. Agora, lembra que y não pode ser zero, tá certo? Porque eu quero uma caixa, né? Se y for zero, eu não tenho caixa, não é verdade? Uma caixa de comprimento zero não faz sentido. Da mesma forma, se você perceber, você pode colocar aqui um x ao quadrado de evidência. Na verdade, um 2x ao quadrado de evidência, como o termo aqui de baixo, tá? Então, se você colocar esse cara em evidência, 2x ao quadrado, bom, novamente, esse carinha aqui, posso passar para multiplicar, multiplicando para o lado de lá, então nem vou olhar mais para ele. Então, vamos ficar com o seguinte, menos 2xy, deixa eu ver aqui, mais, na verdade, menos y ao quadrado, mais 12, igual a zero. Novamente, o x não pode ser zero, tá certo? Não posso ter uma caixa de dimensão zero. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que eu posso tirar esse carinha daqui, tirar esse outro daqui, e aí eu vou ficar com as seguintes, bom, que equivale a passar eles dividindo para lá, tá certo? Então, eu vou ficar com as seguintes equações, olha só, x ao quadrado mais 2xy igual a 12, é a primeira equação, e a segunda vai ficar o seguinte, deixa eu subir mais, bem simétrico esse exemplo, então, y ao quadrado mais 2xy igual a 12 também. Então, eu fiquei com esse sisteminha, então eu tenho que resolver esse sisteminha, tá certo? Aqui é simples, se você subtrair a primeira equação da de baixo, a de cima menos a de baixo, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero, ou ainda x ao quadrado igual a y ao quadrado, ou ainda x é igual a y. Professor, não é x igual a mais ou menos y, não? Não, o x e o y sempre tem que ser positivo nesse problema, já que eles são as dimensões da caixa, tá certo? Bom, agora com essa relação a gente pode determinar quem é x e quem é y, né? Por quê? Bom, se x é igual a y, basta substituir, por exemplo, essa informação aqui, ó, tá? E aí a gente vai ficar com o seguinte, olha só, colocar aqui embaixo, x ao quadrado mais 2xy vai ficar o seguinte, vai ficar x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Por quê? Porque o x é igual a y. Isso é igual a 12, então eu vou ter x, 3x ao quadrado igual a 12. Bom, mas isso é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 4. X ao quadrado, professor, igual a 4, né? Só passar o 3 dividindo. Logo, x é igual a 2. Professor, por que não mais ou menos 2? Novamente, porque o x é a dimensão da caixa, tem que ser um número positivo. Mas se x for 2, então o y vale 2 também, né? O y igual a 2, porque o x é igual a y nesse problema. Logo, a nossa caixa obrigatoriamente tem uma base quadrada, tá? Pessoal, se tivesse tampa, você teria um cubo. Seria x igual a y igual a z, mas como nesse caso a gente não tem tampa, então vai ser uma figura de base quadrada, mas não vai ser um cubo, tá? E agora, professor, como é que eu faço para achar o z? Bom, você sabe que o z está relacionado com o x e com o y através dessa expressão. Então, só substitui o valor de x e de y aqui, e aí você encontra z, tá bom? Logo, eu vou ter o seguinte, z vai ser igual a 12 menos 2 vezes 2, dividido por 2, que multiplica 2 mais 2. Ok? Então, vai ficar 8 dividido por 8, que é 1. Ok? Como eu falei, você não tem um cubo nesse problema. Então, quais são as dimensões da sua caixa? X igual a 2 metros, y igual a 2 metros e z igual a 1 metro. Portanto, as dimensões da caixa são, vamos lá, x igual a 2 metros, y igual a 2 metros e z igual a 1 metro. E qual é o volume máximo dessa caixa? O seu volume máximo é o seguinte, deixa eu corrigir aqui, máximo não é só jogar, né, esses parâmetros encontrados na expressão do volume. Né? O volume lá da caixinha é x vezes y vezes z, então tudo que eu tenho que calcular é v de 2, 2 e 1, ou seja, 2 vezes 2 vezes 1 é 4 metros cúbicos. Então, com 12 metros quadrados de papelão, você consegue fazer uma caixa com, quer dizer, a caixa com o maior volume possível que você pode construir é uma caixa com volume 4 metros cúbicos, ok? Que é uma caixa onde a base é quadrada, tá certo? E a altura é metade do comprimento do lado da base, que é um quadrado.